irá o moderador depois apresentar. O engenheiro Mário Alves é já uma personalidade muito conhecida destes debates, é engenheiro pelo Instituto Superior Técnico, mestre pelo Imperial College of London, trabalhou em vários centros de sistemas de transportes, tem vários estudos, vários projetos publicados, coordenou o plano de mobilidade para vários municípios no nosso país e é, de facto, uma pessoa que se tem dedicado muito ao pensamento estratégico sobre a mobilidade e, particularmente aqui em Lisboa, é a pessoa ideal para moderar este debate. Este fórum surge muito na sequência de uma reflexão que nós vínhamos fazendo internamente aqui na Junta, que era o perigo que consistia para Lisboa e para o centro histórico estarmos muito dependentes de uma monoeconomia, de uma única atividade económica à qual todas as outras gravitavam à sua volta, era o turismo, e todos pensávamos que poderia um dia virmos a ter problemas. Muitas vezes em conversas mais informais entre túneis dizíamos: bom, um dia há um atentado terrorista e isto é o fim do mundo. Não foi nenhum atentado terrorista, mas foi um vírus que, de um momento para o outro, paralisou completamente a Feira. Eu recordo muito bem a sensação de num dia estar isto tudo cheio de movimento, porventura até demasiado, e no dia seguinte isto estar tudo completamente parado, sem ninguém na rua. É preciso pensar o futuro. É preciso pensar o futuro para que não, quando recuperarmos, e eu sou daqueles que acreditam que vamos recuperar e que já não está tão longe quanto isso, ainda vamos sofrer, mas vamos recuperar naturalmente, mas é preciso não cometermos os mesmos erros que foram cometidos até aqui. É evidente que na organização objetiva do poder no nosso país, piramidal, as freguesias estão na base e os centros de decisão mais importantes estão acima de nós. E, portanto, muitas das medidas não podem ser tomadas pelas juntas de freguesia, que não têm competência legal para tal. Mas isso não nos coloca de parte no debate, nem no sentido da exigência. Foi assim que nós conseguimos algumas vitórias em matéria de habitação e de travão do movimento local. Foi quando esta junta se decidiu, enfim, movimentar-se e fazer um conjunto de iniciativas que obrigaram outros poderes a refletir sobre o problema. Foi assim, por exemplo, em relação ao Martim Muniz, quando fomos confrontados, eu fui confrontado com o facto consumado e pedi para fazer uma reunião pública, e a partir da reunião pública as coisas começaram a mudar, e portanto é assim que eu interpreto o nosso papel enquanto autarquia de base, se é possível dizer este termo, e agora estamos também aqui decididos a contribuir para a formatação estratégica daquilo que vai ser a cidade de Lisboa e muito particularmente o centro histórico, da qual Santa Maria Maior ocupa o pedaço mais central e, porventura, a maior centralidade do território, que é o centro histórico. De maneira que, certamente, isto vai nos ajudar muito, não só a Junta, mas quem nos estiver a ouvir, até outras forças políticas que acompanhem este debate. Está na altura de pensar em estratégias, pensar em programas, enfim, isto é algo muito importante a nosso entender. E o meu papel aqui é fazer é abrir, apresentar-vos, ouvir com muita atenção, tomar notas e, porventura, no fim, se for confrontado com algo específico, embora a Junta faça muitas reuniões para ouvir as pessoas, enfim, há outros momentos para o Presidente da Junta responder aos seus cidadãos, mas, em regra, há sempre uma outra questão que, no final, não é preciso o Presidente da Junta dizer qualquer coisa, e aqui estarei para isso. A partir de agora vou-me calar e passo a palavra ao Sr. Engenheiro Mário Alves. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente Miguel Coelho. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para moderar estas sessões, que têm sido muito interessantes. E um elogio à Junta de Freguesia, que desde a reforma administrativa de Lisboa, as juntas de freguesia, no fundo, começam a ser mini-câmaras, muitas vezes com funções e com pouco orçamento, nós sabemos isso, mas acho que foi algo bastante importante para tornar o poder mais próximo das pessoas, e portanto acho que o papel da junta de freguesia é algo que eu acho que para mim é uma revolução silenciosa no país e em Lisboa principalmente, onde eu tenho acompanhado com mais cuidado, e portanto as novas funções da junta de freguesia, a possibilidade
possibilidade de chegar mais próximo e ouvir as populações de uma forma muito mais próxima na rua, não é? Eu vejo no Facebook o Sr. Presidente a caminhar pelas ruas, ainda consegue caminhar durante vários metros sem ser interrompido, mas é este tipo de situação que é muito, muito importante. Então, estou aqui, de facto, com duas pessoas que eu convidei para meditarem um pouco. Não é exatamente um debate, mas vai ser uma conversa, e eu trouxe aqui dois aspectos que me pareceram importantes. Trouxe a Patrícia de Melo, que é uma professora associada da Escola Superior de Economia e Gestão, do ISEG, da Universidade de Lisboa. Teve muito tempo em Inglaterra também, a estudar e depois a trabalhar. Por coincidência, por acaso nem sabíamos isso, ficamos a saber há pouco tempo. Estudamos no Imperial College, em Londres, no mesmo curso, fizemos o mesmo curso. E desde há uns anos temos estado a conversar muito sobre a questão da mobilidade em Lisboa e sobre o estacionamento. E a Patrícia tem vários artigos no Público publicados, e desde já aconselho a procurarem os artigos que ela publicou no Público, que já tem 7 ou 8 artigos neste momento, talvez um bocadinho menos, um bocadinho mais, ela dirá, publicados. A preocupação da Patrícia tem sido muito a questão do estacionamento. Ontem passamos quase uma hora a falar sobre a questão do estacionamento na freguesia e nas zonas históricas, e, portanto, há muita coisa a conversar sobre a questão do estacionamento, como poderão compreender. A Catarina Raposo é cofundadora dos Baldios, dos arquitetos paisagistas Baldios, é uma arquiteta paisagista, onde trabalhou com o arquiteto Ribeiro Teles, que morreu há poucos dias, infelizmente, uma grande inspiração para todos nós, e foi curadora de vários projetos relativamente à paisagem, e trazer questões do espaço público e trazer as questões dos espaços verdes para o espaço público. E isto também é uma coisa que eu achei bastante importante, dado que a Junta de Freguesia, como todos sabem, tem uma densidade muito alta, tem ruas estreitas. Isto é, como é que nós podemos trazer as questões do espaço verdes e a vegetação para as ruas da Freguesia Santa Maria Maior. Isto, para as questões das alterações climáticas, é algo bastante importante. Eu neste momento já gastei 5 minutos e vou fazer aqui uma breve apresentação no meu shared screen. Ops. Como é que faz? Tá? Estão a ver o título? Tá? Tá, ok, muito bem. Pronto, portanto, vamos falar de mobilidade e espaço público nesta sessão. Muito rapidamente, eu passo do pormenor para o geral. Este é o Largo dos Trigueiros. Ainda hoje estive ao telefone com a Camila Watson, onde tinha aqui o seu estúdio, para perguntar. Entretanto, ela mudou para a Almada, mas deixou aqui uma presença muito comovente e muito forte no espaço público, com a fotografia dos seus moradores. E com boas notícias. É bom começar com boas notícias. Isto não é assim. Já foi assim. E eu gosto de começar por boas notícias, coisas otimistas. Às vezes as pessoas esquecem-se do passado. Isto já foi assim, e neste momento é assim. E, portanto, vejam, a questão do turismo aborrece alguns, também trouxe meios financeiros, e à freguesia trouxe outras vantagens à freguesia, mas isto também não são só turistas. Vêm aqui num canto as crianças com uma bicicleta, que são, parecem ser moradoras ou crianças da zona. E, portanto, outra boa notícia, isto é o Largo Adelina Mar da Costa, já foi assim, já não é assim, e vejam que, apesar dos problemas que teve depois da Câmara ter investido neste largo, as pessoas continuaram a estacionar mal, estacionamento ilegal, mas neste momento as coisas estão controladas, as pessoas estão sentadas, estão a ver, os peões também precisam de estacionamento para se sentarem, e é um lugar muito mais agradável do que era. Para vos recordar, este era o largo e este neste momento é o largo. E, portanto, vejam que há possibilidades de mudança, o mundo continua a mudar, as coisas não ficam paradas, e também para vos chamar uma atenção, essencialmente vamos falar muito sobre a questão do automóvel, e da questão do automóvel
há uma coisa que nós, especialistas em mobilidade, chamamos a atenção, que é a taxa de motorização. Não liguem muito a estes números, mas fiquem só com uma ideia que a taxa de motorização é o número de automóveis por 1000 habitantes. E vejam que as freguesias de Santa Maria Maior, que neste estudo que já é antigo, já tem quase 16 anos, tinha muito poucos automóveis por 1000 habitantes. Estão aqui 162, 200, comparado, por exemplo, com o Oriente, Parque das Nações, Alvalade, em que tem cerca de 500. Nós estamos aqui a falar de população muito idosa, não é uma surpresa, é uma população muito idosa com muito poucos carros. E mesmo assim, os carros é um problema óbvio na junta de freguesia, e a questão do estacionamento é um problema que toda a gente fala. E o carro é, às vezes, não é, uma presença terrível, porque há este tipo de situações em toda a freguesia. Esta fotografia não é da freguesia, é um pouco mais alta em Lisboa. Esta situação já está resolvida com Pilaretes. Eu às vezes digo que Pilaretes é uma homenagem a uma incivilidade de um povo, e portanto, por vezes os Pilaretes são úteis, mas esta fotografia, devo dizer que a última vez que a vi, que eu a encontrei, foi numa conferência em Viena, e alguém já anda a usar esta fotografia de Lisboa para mostrar os perigos e os problemas que os automóveis têm. Esta fotografia é de uma pessoa que eu gosto muito, escreveu muitos livros, já 2 livros sobre cidades sem carros, é o Bairro Alto. Estão a ver, esta fotografia, eu podia estar aqui quase meia hora a falar com ela. Estão a ver que tem um cão, tem uma futebolada, tem um passa-bem em andamento, tem uma senhora a olhar pelas crianças, tem uma loja cá fora a mostrar os tomates, as hortaliças, etc. E, portanto, é uma rua viva, e esta fotografia já foi tirada há uns anos, e foi quando se reduziu, se pôs os pilaretes retráteis no Bairro Alto. E, de repente, esta vida começou a surgir quando os carros recuaram. Eu vou depois convidar o João Barreto, que é um pai com uma criança, que vai falar depois, e ele vai falar sobre a questão da criança, e eu acho que é muito importante falarmos sobre a criança na cidade, especialmente nos espaços históricos, que tem muito pouca gente, muito poucas crianças a habitar ainda no espaço histórico. No entanto, ele tem um vídeo muito engraçado, que nós não vamos mostrar, que é um pedibus, isto é, as crianças vão para a escola em fila, 20 crianças delas, e ele tem um vídeo muito engraçado. Eu decidi não mostrar, porque mostra as caras das crianças, e sem autorização hoje em dia não é uma coisa que devemos fazer, mas é um vídeo que eu gostei muito de ver hoje à tarde, do pedibus dentro da freguesia. Eu mostro-vos estas 2 imagens porque foi um projeto que eu fiz na Gulbenkian, em que se pediu às crianças para desenharem o percurso casa-escola. Estas 2 crianças, escolhi estes 2 desenhos, estas 2 crianças, uma vai a pé e a outra vai de carro. Eu nem vos vou dizer qual é o desenho da que vai de carro e qual é que vai a pé, mas reparem na diferença enorme na ideia em que as crianças percepcionam o espaço público, não é? Uma delas vê pássaros, vê árvores, tem muito mais cores, etc., enquanto que a outra só vê um amaranhado de ruas e a casa e a escola. Muito importante, e eu vou falar no fim um pouco sobre isto, é a questão do controle da velocidade. O controle da velocidade é extremamente importante para as crianças, e os pais deixarem as crianças brincarem na rua. É muito importante nós controlarmos as velocidades dentro das nossas freguesias. Claro que não é um problema tão grande como as avenidas novas, etc., mas também é um problema. E depois também temos que ter cuidado, isto se calhar já não é assim, é uma fotografia genérica, se calhar nem é na freguesia, não se preocupe, Sr. Presidente, mas, mas só para chamar a atenção que se houver um buraco no meio da rua dos carros, muitas vezes a Câmara Municipal recebe dezenas de telefonemas. Muitas vezes, quando há um buraco na calçada, isto pode ficar assim às vezes durante muito tempo. E só uma informação para terminar, é o último slide, creio eu: 75% dos feridos e de peões feridos que chegam aos hospitais, 75% são quedas na calçada sem qualquer intervenção dos automóveis. E pronto, passo a palavra à Patrícia de Mel, e que nos vai falar e vai fazer uma apresentação sobre as questões de mobilidade ligadas ao centro histórico e à freguesia. Muito obrigado. Olá, penso que já me estão a ouvir. Vou tentar partilhar o ecrã. Espera aí, vou tentar partilhar o ecrã, mas diz que não posso enquanto tu estiveres a partilhar. Vê lá se tens que fazer alguma coisa. Ok, penso que agora já devem conseguir ver. Alguém pode confirmar, se conseguem ver?
Não sei se... boa, ok, pronto. É como não... Queria só uma confirmação. Então vou começar nesse caso. Antes de mais, obrigada e boa tarde a todos e obrigada pelo convite. Nesta apresentação eu vou essencialmente, como o Mário já disse, falar sobre a relação entre a alocação e a gestão do espaço público em cidades em particular e o sistema de mobilidade urbana que promove, não é? Portanto, há aqui uma relação recíproca entre estas duas e é nesse aspecto que eu me quero focar e em particular em contexto urbano. E vou com isso tentar mostrar que no caso da mobilidade automóvel, esta relação tende a consistir num ciclo vicioso e que no caso de modos mais sustentáveis, como seja em particular o transporte público, mas também os modos ativos, estamos perante um ciclo virtuoso. Pelo meio, vou fazer pontes para políticas municipais de gestão do espaço público, em particular políticas que têm a ver com gestão do espaço público na via pública, em particular para estacionamento, e como isso influencia o sistema de mobilidade urbana, e também tentar colocar isto agora no contexto da pandemia Covid-19, que coloca outros desafios e oportunidades, e agora a questão é o que é que vai ter mais peso. Queria também só dizer que muitas das coisas que eu vou dizer nesta apresentação não são de minha invenção. Eu, de facto, tenho escrito artigos para o público, mas que são artigos com base em evidência de estudos que economistas, geógrafos, sociólogos, historiadores têm feito sobre o tema da mobilidade e do estacionamento, engenheiros também, se assim dizer engenheiros, aliás, muitos estudos de engenheiros. Portanto, por um lado, muito o que eu vou dizer reflete conhecimento, muitas vezes não consensual, que se tem de estudos feitos por investigadores e por académicos, e por isso vejam um pouco como sendo, algumas das coisas que eu direi, como sendo boas práticas em termos técnicos. Não quer dizer que depois na prática elas sejam fáceis certamente quase nunca são, de implementar, mas são pelo menos boas práticas porque já foram testadas noutras cidades e já passaram a prova com sucesso de terem resultados positivos. Então, queria começar talvez por só fazer o diagnóstico, nós já conhecemos um pouco da situação. Os padrões de mobilidade urbana em Lisboa ainda são fortemente dependentes do veículo motorizado privado, que, segundo os dados do Inquérito à Mobilidade das Áreas Metropolitanas, realizado em 2017, representa 47% de todas as deslocações pendulares na cidade de Lisboa. E aqui só numa perspectiva mesmo de duas frases de percurso de contextualização histórica, este sistema de mobilidade automóvel exigiu como condição necessária à sua autorreprodução um forte investimento em infraestrutura rodoviária, por um lado, obviamente, isso inclui estacionamento, estas próprias escolhas de investimento mais favorecedora da rodovia, em particular para transporte passageiro privado, por sua vez também teve um impacto em termos de ordenamento do território pouco eficiente e muito desequilibrado, que acabou por tomar, ou seja, assumir padrões de uma urbanização dispersa, fragmentada, que por sua vez favorece também o uso automóvel. Isto numa escala mais regional, não é? Mas eu vou focar-me hoje mais na escala de Lisboa, não é? E por isso, queria dizer que neste contexto em particular, o sistema de mobilidade automóvel também alterou a organização, bem como a percepção, e esta questão da percepção é importante, do espaço público urbano e dos seus usos e do seu acesso, não é? De uma maneira tal que, em que a maioria do espaço da via pública, frequentemente mais de 80%, está alocado ao automóvel sob a forma de estradas e de estacionamento. Então, eu queria começar por então falar deste ciclo vicioso da mobilidade automóvel. Estão aqui algumas figuras e eu vou só usá-las para descrever aqui o ponto essencial que eu quero fazer. Esta questão do uso do espaço público, do espaço na via pública, é ainda mais preocupante no caso das áreas urbanas consolidadas, como seja o caso dos centros históricos, pelo simples motivo
que nestas áreas o espaço público é ainda mais escasso, é ainda mais valioso. E, portanto, apostar num sistema de mobilidade que é muito ineficiente do ponto de vista do espaço que precisa para existir, não faz, logo à partida não parece ser adequado, não parece ser uma boa escolha. Então, para ilustrar de que maneira é que a mobilidade automóvel precisa de mais espaço para transportar o mesmo número de passageiros, o mesmo número de pessoas, que modos alternativos, em particular o transporte público e os modos ativos. Então, aqui estas duas imagens do vosso lado esquerdo, no fundo, a primeira o que mostra, se ilustrarmos com valores médios aproximados, podemos dizer que para transportar uma pessoa de carro é preciso cerca de aproximadamente 28 vezes mais espaço do que para transportar uma pessoa em bicicleta e cerca de 20 vezes mais espaço para transportar essa mesma pessoa em transporte coletivo de superfície. Se a isto acrescentarmos ainda o espaço que é necessário para o estacionamento, o automóvel é ainda mais ineficiente. Só para dar um exemplo, também um número aproximado, no lugar de um estacionamento de carro na via pública, conseguimos estacionar 10 bicicletas. Isto é então ainda mais grave, e agora estou-me a referir à figura do lado esquerdo, mas inferior, que está por baixo, que no fundo mostra que um carro está em cerca de entre 92% a 96% do seu tempo de vida útil está parado. Está parado, vazio, a não criar valor nenhum. E está a ocupar espaço público. Portanto, uma grande parte deste espaço, de facto, cria muito pouco valor e tem custos muito fortes. Eu já vou falar de vários desses custos durante esta apresentação. Queria só, então, de forma breve, mencionar as duas imagens que estão do lado direito. Tem aí a fonte, eu não sou minha, retirei, neste caso, de um post do Twitter que foi feito utilizando um software aberto, gratuito, em que se pode tentar, com base numa imagem de satélite, neste caso é a zona do mercado, da Praça do Chile e a zona envolvente, ou seja, consegue-se mais ou menos calcular qual é que é a área que está atribuída a diferentes usos. E então, estamos a olhar para a mesma zona, na imagem de cima vemos a imagem de satélite, na imagem de baixo vemos uma distribuição do espaço, basicamente aqui está entre espaço para edificado, espaço rodoviário, não é? Seja estacionamento, seja circulação, mas para automóvel, e o espaço que sobra para os peões, essencialmente, que somos todos nós, sob a forma, essencialmente, de passeios, passadeiras. E então aqui o que parece ser logo muito óbvio é o desequilíbrio, o enviesamento do espaço a favor do carro. Não é? Os peões aqui, no fundo, têm as zonas verdes, que, como vocês conseguem ver, são as zonas mais exíguas aqui. E as cor-de-rosas, os quadradinhos cor-de-rosa, é a área que está alocada ao carro. Então, isto é um ciclo vicioso que, de certa maneira, não tem fim, ou seja, quanto mais espaço se dá para o carro, mais espaço o carro reclama para si, menos espaço fica para outros modos, tanto fisicamente como também depois em termos de percepção da própria segurança, por exemplo, não é? Que influencia depois a própria escolha modal por parte dos indivíduos. Este ciclo vicioso, nós sabemos o resultado agregado social que ele tem. Congestionamento, problemas ambientais e de saúde, sinistralidade rodoviária, degradação das ruas, dos bairros, dos centros históricos, enfim, uma cidade com pouca qualidade de vida, diríamos. Então, tentei, só para terem uma ideia de escala, tentei fazer um pequeno exercício do Ordenap para obter a área do Concelho de Lisboa que corresponderia ao espaço ocupado na via pública por estacionamento. Portanto, só estacionamento na via pública. E o resultado a que chego neste exercício simples do Guardanapo é que corresponde a cerca de 111 praças do comércio, ou 16 parques Eduardo VII, ou quase meio Monsanto. Portanto, só para terem uma ideia do espaço que isto ocupa. Seria de esperar, pensaríamos nós, poderíamos pensar nós, que com tanto espaço dedicado ao carro, em particular,
para estacionamento, nomeadamente, foi o que eu mostrei no slide anterior, que este espaço fosse suficiente. Mas a lógica do ciclo vicioso, que eu expliquei ainda agora, revela um destino trágico, já o destino trágico desta história. Então, de facto, e agora também para dizer dar um bocadinho um enquadramento também do que aconteceu em Lisboa e noutras cidades, para tentar mitigar o problema do estacionamento abusivo e ilegal, que já se via aqui nos anos 70 e anteriormente, portanto, para tentar mitigar este flagelo social, vá lá, não é? De estacionamento abusivo, ilegal, na via pública, por associação, o congestionamento e todos os problemas associados, pensou-se que a solução passaria pela construção de parques de estacionamento de acesso público, subterrâneos ou em silo, portanto, por um lado, construção de parques de estacionamento, e isso não sendo suficiente, outra das medidas que foi tomada e que ainda vigora em Portugal e em Lisboa foi a criação de mínimos obrigatórios para estacionamento automóvel em operações urbanísticas, portanto, empreendimentos urbanísticos e também ampliação de edificados já existentes. No fundo, o que estamos a dizer é, então, o problema, na verdade, é que sempre que se construir um restaurante novo, um café novo, um centro comercial, então estes empreendimentos têm que prover o seu próprio o estacionamento para retirarmos os carros da via pública. Embora bem intencionadas, estas medidas só agravaram o problema. Porquê? Porque, na verdade, neste caso é o ciclo vicioso da oferta. Na verdade, o que elas fizeram foi aumentar a oferta de estacionamento e ainda para mais, de forma gratuita ou a muito baixo custo. Portanto, estão a ver o que aconteceu. Aumento da oferta de estacionamento e a muito baixo custo, quando não gratuito, criam incentivo à posse do carro e ao uso do carro. Não é, portanto, também surpresa que estas décadas tenham sido décadas em que o transporte público em Lisboa também foi perdendo a capacidade de competir com o carro, que claramente estava a ter um tratamento mais vantajoso. Então, aqui o ponto qual é que é, e vou passar ao próximo slide. O ponto é construir mais parques. Não é e não será solução, só agrava o problema. Então, aqui queria só mostrar-vos a evolução do número de lugares de estacionamento em parques da EML, portanto, parques fora da via pública, subterrâneos ou em silo, entre 73 e 2018, 1973, que foi o ano do primeiro parque subterrâneo em Portugal, na Praça dos Restauradores, foi inaugurado nessa altura, e se olharmos para este gráfico, somos levados a concluir que aquilo que eu acabei de dizer no slide anterior e que a boa prática internacional, os vários estudos que já existem já há décadas, mais do que recomendam, não construam mais parques. Fomos levados a concluir, só com esta simples análise da evolução dos lugares de estacionamento em parques da EML, que ainda estamos no velho paradigma. Só em 2018 foram construídos mais 8 parques, vários dos quais no centro histórico. E aqui eu dou exemplo de alguns deles, no Campo das Cebolas, 205 lugares, na Graça, Chão de Loureiro, um pouco anteriormente, mas aqui, de facto, queria só que vocês olhassem, no caso deste estacionamento na Graça, que olhassem só para a área. Portanto, eu já nem vou falar do custo do investimento e da manutenção deste parque, mas vejam só a área, ocupa tanta área quanto as casas estão ao lado esquerdo. Portanto, imaginem o custo de oportunidade que isto não tem. De outros usos, nomeadamente de habitação, que é um problema que nós sabemos que em Lisboa é um tema importante. E já agora também para dizer que uma outra boa prática é que quando se constroem parques, e a prática melhor é não construir mais parques, mas se constroem, e nós, que foi o caso destes, então substituir os lugares de estacionamento na via pública em igual medida. Ou seja, para não aumentar a oferta, senão voltamos ao problema dos anos 70. Então, agora queria só, neste slide, falar-vos um pouco em particular desta freguesia, mas também a zona imediata envolvente já de outras freguesias, mas que também recai sobre a área de intervenção da zona de emissões reduzidas, Avenidas Baixo Chiado. Portanto, agora falando especificamente para mostrar, o que é que eu queria mostrar aqui? Que
Se olharmos para esta zona do centro histórico, e em particular, portanto, a freguesia de Santa Maria Maior e a zona envolvente que recai na Zero ABC, basicamente, olhando para a oferta de lugares de estacionamento que há em parques da EML, que são 5, e parques de acesso público operados por, ou seja, sob gestão de operadores privados, vemos que existe já um excesso, ou seja, eu calculei a oferta de estacionamento nestes parques de acesso público da EML e de operadores privados, nesta zona 0 ABC e na área envolvente, e de facto conseguimos ver que há quase 5.000 lugares de estacionamento. Ou seja, há já uma oferta bastante alargada aqui. E falta ainda a esta, não é? Para além destes lugares, existem também os parques privativos, nomeadamente de hotéis, alguns dos quais, reparei, já estão também, têm também lugares que podem ser utilizados como estacionamento de acesso público. E, portanto, aqui eu penso que agora, pensando particularmente no contexto da implementação da ZER, que há de vir, certamente, é importante ter em consideração que existe oferta e que a Câmara, e não só, e com a participação dos vários atores são afetados por esta medida, na verdade somos todos nós, não é? Que vivemos, trabalhamos e queremos visitar Lisboa, que é importante procurar soluções criativas, nomeadamente através de protocolos com vários destes operadores, que permitam utilizar esta capacidade que já existe e que muitas vezes está subutilizada, porque isto representa também uma grande poupança, porque os parques de estacionamento que a EML constrói são muito caros, são muito caros, e já vou falar da questão de quem é que estamos todos a pagá-los, não é? Então, só para dizer que aqui fiz também um cálculo muito rápido da tarifa média a pagar por uma estadia de 2 horas. Também vi para 24 horas, a avança mensal, mas aqui só para ilustrar com 2 horas. E se olharem para o gráfico, portanto, as barras mostram só a oferta de lugares por cada operador, a EML tem cerca de 19% do total, portanto, não é muito, se pensarmos que é o regulador do sistema, mas se olharmos para as tarifas, que são os losangos pretos... 33 minutos. Ok, então vou ter que acelerar, sim. Portanto, aqui o ponto que eu queria fazer, no fundo, era só mostrar que os parques da EML, ou seja, a EML de facto tem as tarifas mais baixas, ou seja, claramente abaixo do preço de mercado. O preço de mercado é aquilo que é cobrado pelos outros operadores. E, portanto, esta ideia que temos sempre muitas vezes da EML estar só preocupada com a receita, como vão também agora ver no que vou mostrar neste slide, não é assim tão verdade. Neste caso, o que estou a mostrar é... só, mais uma vez, lugares de estacionamento na via pública, se olharmos só para o custo operacional médio de um lugar de estacionamento na via pública, dos ordenados pela EML, isto representa cerca de quase 450 euros por mês. Agora, se nós olharmos para quanto é que um residente paga pelos dísticos, vemos que há aqui claramente um subsídio. É cerca de 1 euro por mês para o primeiro carro, 2,5 euros para o segundo carro e 10 euros para o terceiro carro. Portanto, estão a ver o nível de subsídio que há aqui. No gráfico ao lado, que são também dados do Inquérito à Mobilidade 2017, coloquei aqui também, no fundo, o que isto mostra é a disponibilidade de estacionamento na residência dos agregados familiares em Lisboa. E podem ver que 41% diz que tem estacionamento gratuito na rua ou no espaço público. Portanto, aqui é mais uma vez só para mostrar um pouco como este espaço público está ocupado por carros privados. No fundo é subsidiado por todos nós. Também tem os valores para as tarifas dos visitantes, mas posso mencionar depois. Bem, para que não restem dúvidas, eu hesitei se deveria colocar aqui ou não este exemplo, mas eu sempre que vou ao Castelo de São Jorge fico exasperada com esta situação, portanto, olha, nem que isto seja para partilhar convosco. Mas para que não restem dúvidas sobre a generosidade e o tratamento que é dado ao carro e ao seu estacionamento em Lisboa, aqui está o caso do enclave Castelo de São Jorge, que vocês certamente já terão reparado que entre os 2 núcleos museológicos deste monumento mais visitado de Portugal está um estacionamento para residentes. Numa zona, na colina do Castelo, que não há um espaço verde, não há um jardim. Isto podia ser um parque público, podia ser um jardim daquele bairro. Então, vou terminar, essencialmente, Mário, 2 minutos e está terminado,
Que neste contexto de pandemia que ainda vivemos, em que o distanciamento físico no fundo o que significa é que o espaço que já era escasso é agora ainda mais escasso, não é? Porque no fundo agora é disso que se trata. Realocar o espaço da via pública ocupado por carros para transporte público e modos ativos, de facto gera um ciclo, se já gerava, agora ainda mais tem o potencial de gerar um ciclo virtuoso. Porquê? Porque isso permite aumentar a capacidade e a velocidade do transporte público, tornando-o mais atrativo, o que, por sua vez, aumenta a procura por transporte público e reduz a necessidade de subsídio, devido ao aumento das receitas operacionais dos operadores. E isto é ainda particularmente importante se pensarmos que tivemos uma reforma tarifária, com base no PART, no Programa de Apoio à Revisão Tarifária, muito importante, que baixou as tarifas, baixou os passos mensais e significou um corte nas receitas. Portanto, é mesmo muito importante que nós conseguimos libertar espaço que permita tornar o transporte público mais competitivo. Esta realocação permite também reduzir a sinistralidade rodoviária, a real e a percepcionada, por sua vez também é um forte incentivo à utilização de modos ativos, em particular a bicicleta e a micromobilidade partilhada. Obviamente que também melhora, requalifica o espaço público, tornando os bairros e o comércio local mais atrativos, e aqui eu não vou ter tempo de dizer agora, mas posso depois, se calhar, durante a discussão, falar um pouco sobre este mito de retirar o estacionamento, ser condenar o comércio local à morte. Os estudos não mostram isso, a experiência noutras cidades não mostra isso. Então, para terminar, eu não queria terminar sem deixar de dizer que, não obstante nós temos muitas soluções técnicas que já foram implementadas em várias cidades, e que Lisboa está certamente na direção certa de as querer implementar, o que é certo é que parece-me que se calhar o que precisamos mais, ou pelo menos precisamos ao mesmo tempo, é de soluções políticas, porque senão vamos continuar num ritmo de dar um passo à frente e 2 passos atrás. Isto porque eu queria só dizer que para fazer muitas das mudanças que a Câmara se propõe, nomeadamente na visão estratégica Move Lisboa 2030, em que tem uma meta para a cota modal do carro reduzir 12 pontos percentuais de 46% para 34%. Muitas destas intervenções, a Rua Sul, a Lisboa Ciclável, o Regulamento Geral de Estacionamento e Paragem na Via Pública, muitas destas significam renegociar o acesso e uso do espaço público. E não é possível fazer isto sem um mecanismo de auscultação e consulta pública mais participativo e inclusivo, para que as comunidades locais e os atores locais não se oponham, ou seja, não façam parte da resistência à mudança, mas pelo contrário, queiram contribuir para essa mudança. E com isto então paro. Obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Então, Catarina vai colocando... Vou então aqui partilhar. Vais ter que parar de partilhar. Sim, já o fiz. Pronto, então a Catarina agora pode, se tiver alguma coisa para partilhar connosco, fotografias, acho que ela disse que iria mostrar algumas fotografias. Tirar então daqui. Estava só a tentar ver como é que... Ok. Estão a ver? Uhum. Sim? Certo. Então, obrigada pelo convite estar aqui neste debate e, Patrícia, obrigada pela tua apresentação, que esclarece aqui uma série de coisas que eu queria falar e que eu acho que tu já foste antecipando, no fundo, o mote que também tem que subjacente à minha apresentação, que tem a ver com, no fundo, a presença do automóvel. E, portanto, já não preciso explicar uma série de coisas sobre isso, que acho que tu fizeste uma apresentação muito, muito interessante e muito reveladora dessa condição do carro. E, no fundo, como o espaço público é dominado por essa condição, em vez de encontrarmos outros paradigmas de espaço público. E, portanto, eu não tenho assim imensas imagens, procurei imagens de Lisboa, sobretudo para falar dos tópicos que eu queria partilhar aqui convosco, algumas se calhar não são exatamente onde queria buscar, mas penso que posso conseguir partilhar convosco algumas ideias sobre
os meus pensamentos sobre espaço público na relação com a mobilidade. Portanto, o primeiro aspecto que gostaria de partilhar convosco é que esta questão da mobilidade, como tem vindo a ser trabalhada no espaço público em Lisboa, em muito concreto, portanto, temos tentado encontrar aqui modelos de gestão de espaço público e de regulamentação. A Câmara de Lisboa tem feito um grande esforço nesse sentido, mas muitas vezes quando começamos a desenhar diferentes espaços da cidade histórica, ou o Planalto das Avenidas Novas, ou zonas mais periféricas da cidade de Lisboa, há aqui uma condição que é muito importante termos em consideração, que é, de acordo com as escalas da cidade e de acordo com a condição destas áreas específicas da cidade, a mobilidade do espaço público tem que ser ajustado. Portanto, há aqui uma questão de contexto que anda a montante na forma como definimos o espaço público. E, portanto, relativamente à mobilidade, temos andado aqui entre dois modelos mais ou menos que têm vindo a aparecer quando se fala de mobilidade e, portanto, esta ideia de uma mobilidade mais inclusiva, de um espaço público mais inclusiva, que é, por um lado, o modelo que segrega, digamos, a mobilidade, ou seja, que encontra canais específicos para a mobilidade das diferentes velocidades, peão, ciclovias, transportes públicos, carros, e outro modelo que é o modelo da coexistência que o Mário tanto tem vindo a falar. E, portanto, quando estamos a falar de centro histórico, falta de espaço, a otimização do espaço e, portanto, o convívio destas diferentes velocidades no mesmo espaço é a melhor forma, no meu entender, é a única forma de conseguirmos exatamente esta ideia de otimização de espaço. E, portanto, esta questão que o Mário falava, do controle da velocidade do carro, é aquilo que está a montante para garantir a segurança dos atores de velocidade mais lenta, daqueles que são os mais vulneráveis, que no fundo têm a ver com o peão. E, portanto, a forma como nós trabalhamos a superfície dos nossos pavimentos, a superfície de circulação, deverá, no meu entender, procurar muito mais um modelo de coexistência e, portanto, apontando para esta ideia, no fundo, de um espaço mais flexível nesse sentido. E, portanto, se pensarmos que temos pouco espaço, essa ideia de flexibilidade é muito mais importante e, portanto, esta ideia do controle da velocidade. Portanto, isto era um dos aspectos que queria partilhar convosco. Outra questão prende-se com a forma como a mobilidade entronca diretamente com a questão das alterações climáticas e, portanto, qual é a perspectiva de futuro, tendo em consideração esta questão das alterações climáticas. Portanto, como sabemos, isto não é novidade nenhuma, é quase digamos, uma condição que partilhamos, portanto, todos nós sabemos que as cidades são ilhas de calor e, portanto, sabemos que nas cidades temos sempre mais, em média, 5 graus de temperatura superior das áreas envolventes e, portanto, quando estamos a falar da mobilidade e da questão do carro, necessariamente essa é uma das contenções para as alterações climáticas, é exatamente a presença do carro cruzada com uma intensificação da presença da vegetação nos espaços nos espaços públicos. E, portanto, eu acho que muitas das problemáticas para a resolução desta questão nem são assim tão, digamos, inovadoras. É só uma questão de nós conseguirmos olhar, e algumas delas até a forma como olhamos para aquilo que é a paisagem urbana da cidade de Lisboa, ela já nos dá uma série de tópicos, de pistas de como lidar com estas questões e o professor Gonçalo Ribarteles, durante anos e anos e anos da sua vida, sempre batalhou e defendeu estas questões. E, portanto, eu ia falar de coisas tão simples que existem na cidade de Lisboa e que é completamente característico da sua condição, da sua paisagem urbana, que tem a ver com uma primeira condição que é esta necessidade de transpor a topografia, portanto, a questão dos elevadores e dos elétricos. Os elétricos foram desaparecendo na cidade de Lisboa e os elevadores, pelo menos estes desta natureza, têm vindo a ser taxados digamos, os bilhetes aumentaram por causa do turismo,
e têm sido muito vistos com esta questão do turismo, mas é um modo de mobilidade muitíssimo interessante para a cidade de Lisboa e que nós sabemos que tem vindo a ser implementado, nomeadamente nesta freguesia, e que me parecem ser uma forma muito interessante e uma aposta muito interessante e que tem a ver com esta condição de uma cidade que tem uma topografia como Lisboa e, portanto, esta necessidade de transpor os desníveis. Portanto, é qualquer coisa de muito inovador, mas completamente enraizado na paisagem urbana da cidade de Lisboa. E, portanto, como a Patrícia falava, esta ideia do transporte público, eu há pouco vi umas referências, portanto, que a média de chegada a Lisboa para quem vem fora de Lisboa para trabalhar em Lisboa, quem vem de carro demora cerca de 22 minutos a chegar a Lisboa e quem vem de transportes públicos demora uma média de 46 minutos a chegar a Lisboa. Portanto, estes valores dão-nos claramente esta distância e esta, digamos, dificuldade que tem sido a aposta no transporte público como forma de incentivar a redução do carro. E, portanto, isto era um dos aspectos que eu queria aqui falar. Portanto, esta ideia dos transportes tem ainda muito que ser trabalhado. O outro aspecto que queria ver partilhado convosco, portanto, ainda nesta ideia das alterações climáticas, é a vegetação que existe em Lisboa e esta paisagem, portanto, e também isto uma resposta à topografia, portanto, a este contexto específico da cidade de Lisboa, que tem vindo, peço desculpa pelas fotografias, são do Google Street View, mas achei que podiam eventualmente ajudar a enquadrar esta questão, e portanto que nós temos uma paisagem que secularmente em Lisboa tem vindo a ser construída em terraços, portanto a presença dos muros, que tem construído microjardins por toda a cidade de Lisboa, nomeadamente no seu tecido mais histórico. E o que parece muito interessante é que, de facto, nós temos muito pouca disponibilidade, enfim, o espaço público no tecido histórico é relativamente limitado, mas ao mesmo tempo nós temos esta incrível riqueza desta pequena rede de microjardins que são privados, mas que de alguma forma participam do espaço público. Portanto, há aqui digamos, uma promiscuidade, digamos, da presença da vegetação entre espaço privado e espaço público, que me parece muito interessante. E que entronca, e que, portanto, nesta perspectiva da presença da vegetação como forma de mitigação das alterações climáticas, deve ser um valor claramente a valorizar. E não é só a presença da vegetação, é a presença de uma coisa mais invisível que tem a ver com a retenção da água, das chuvas, nestes espaços. Portanto, nós não estamos a falar de jardins de cobertura, de estacionamentos metidos entre muros, mas sim de espaços completamente permeáveis que ajudam a fazer a regulação do ciclo hidrológico e, portanto, que Gonçalo Ribeiro Teles sempre defendeu durante toda a sua vida. E isto são espaços absolutamente incríveis de regulação da ecologia das cidades, nesta perspectiva também das alterações climáticas, já para não falarmos da valorização, digamos, desta memória da cidade. Portanto, isto cruza vários aspectos que me parecem bastante interessantes. Portanto, tinha aqui uma imagem só do Castelo de São Jorge, da autoria de Gonçalo Ribeiro Teles, e falando da questão da acessibilidade e da forma como nós conseguimos, porque estive aqui a falar de espaço público e espaço privado, mas existem, digamos, no tecido histórico, isto é um exemplo dos Terraços do Carmo, do arquiteto Cisa Vieira, que fica na colina do lado lá, não é? Mas, de facto, este tipo de operações em que se conseguem descobrir determinados trajetos que permitem ligar determinadas ruas que estão desniveladas de uma forma muito
acentuada pela topografia, estas pequenas operações de revelar um trajeto é uma forma de tornar a acessibilidade, digamos, uma acessibilidade que é alternativa às vias de circulação principais e que parecem operações muito interessantes. Tenho pena que aqui a presença da vegetação não tivesse sido mais intensificada, e, portanto, mas esta ideia de conquistar espaço nos interstícios dos edifícios, espaços que tiveram abandonados ou espaços que foram muito condicionados por alguma razão histórica, e, portanto, uma oportunidade para colocar possibilidades de percursos mais rápidos e eventualmente, vegetação. Este não é um exemplo muito evidente desse ponto de vista, e, portanto, mas parece muito feliz esta ideia de repente encontrar acessibilidades, digamos, alternativas às circulações mais intensas da cidade, no centro histórico. Um outro exemplo que vim aqui trazer, que eu lembro neste exemplo, os terraços de Bragança, portanto, novamente esta paisagem dos terraços, este projeto também do arquiteto Cisa Vieira e do arquiteto paisagista João Gomes da Silva, tinha como objetivo criar, no fundo, um espaço urbano que fizesse uma conexão entre a Vítor Cordon e a Praça da Alegria. Portanto, no fundo, um projeto de renovação urbana, mas que viesse, no fundo, alavancar uma possibilidade de conexão que nunca foi concretizada. Portanto, este exemplo era também um pouco na sequência dos terraços do Carmo, mas aqui é um espaço privado em que havia essa ligação que acabou por nunca ser efetuada. Outra questão, eu trouxe aqui a imagem de um livro que se chama Urban Pioneers. Portanto, este livro fala de um conjunto fala da cidade de Berlim e fala de um processo muito interessante. Não tenho aqui muitos elementos que documentam digamos, este projeto, mas só para falar de um sentido de oportunidade, porque muitas vezes o tecido histórico é alvo de projetos, digamos, que demoram, digamos, alguns anos a aprovar. Enfim, são processos mais burocráticos, porque exatamente estamos a falar de uma zona da cidade mais sensível. E este livro fala de um processo bastante interessante, que é o aproveitar zonas da cidade que são públicas ou semipúblicas e que vão ser, no fundo, alvo ou mesmo que sejam privadas, e que estão em processo de aprovação de determinados projetos ou de edificação, e que durante esse período de aprovação ficam completamente encerrados à possibilidade de usufruto. Este livro documenta uma estratégia que tem envolvido câmaras municipais, juntas de freguesia, associações de moradores e projetistas, em que, um pouco à semelhança do que aconteceu com a LX Factory, os espaços que estão temporariamente à espera de aprovações de determinados projetos podem ser alvo de intervenções que permitam o seu usufruto, nem que seja temporário, pela população. Por exemplo, hortas urbanas ou espaços de recreio, parques infantis temporários, e, portanto, é uma operação que é bastante interessante porque nos permite, digamos, aproveitar... Desculpe 2 minutos, Catarina. 2 minutos. Pronto, esta estratégia parece-me também algo que pode complementar esta apresentação. E, por fim, falar de uma questão que para mim é muito importante, que tem a ver com esta questão da acessibilidade dos pavimentos. Portanto, nós temos em Lisboa uma condição que é a calçada de Lisboa, que em nome da acessibilidade tem vindo a ser progressivamente substituída por um pavimento que se chama pavimento confortável, portanto um pavimento em betão, que eu consigo perceber que às vezes é preciso implementar também outras formas mais confortáveis de circulação, mas ao mesmo tempo isto tem vindo a ser um pretexto para destruir em muita calçada de Lisboa. E muitas vezes por aquilo que o Mário dizia, portanto às vezes a calçada tem um problema, fica um buraco na calçada, as pessoas tropeçam e aleijam-se, e depois de repente culpam a calçada como se a calçada fosse o principal responsável por acidentes, enfim, que têm acontecido.
É verdade em parte, ou seja, nós sabemos que a calçada, não a de basalto, como aparece na imagem, a calçada de vidraço escorrega, mas nós também temos a calçada de basalto, que poderá ser um pouco, que não tem tanto esses problemas como o vidraço. E, portanto, aquilo que me parece é que tem-se vindo a perder uma forma de construir calçada de uma forma mais eficaz, ou seja, a formação de calceteiros parece uma coisa muito importante, e, ao mesmo tempo, pensar que a calçada tem em si todo um valor muito interessante, para além de toda a condição que tem a ver com a identidade e memória da cidade de Lisboa, e que não pode ser substituída. A calçada é um pavimento semi-permeável, portanto nós conseguimos ver aqui nos interstícios destas pedras a presença da vegetação e, portanto, a calçada também ajuda àquela questão que eu falava da regulação do ciclo hidrológico, é uma coisa importantíssima nas zonas mais compactas da cidade, para a sua própria regulação ecológica. É muito fácil para conseguir substituir infraestruturas e poder ser substituída e, portanto, penso que esta substituição da calçada pelo betão em nome da acessibilidade tem que ser um debate que tem que se fazer de uma forma muito mais atenta, sob pena de nós perdermos aqui algo que é absolutamente importantíssimo, que é este sistema construtivo que para mim é riquíssimo e resolve imensas questões, e que não pode, enfim, em nome da acessibilidade, desaparecer. Portanto, temos que cuidar mais da calçada, aumentar o know-how sobre a calçada, fazer formação de calceteiros, porque há muita calçada que é mal construída e é muitas vezes nessa calçada mal construída que acontecem os acidentes que o Mário falava há pouco. Portanto, eu acho que este debate tem que ser um pouco mais aprofundado, porque de facto em si mesmo este pavimento tem um valor bastante interessante, até do ponto de vista da vegetação que nós vemos aqui nesta imagem. Pronto, tenho aqui outra imagem da calçada e pronto, eu terminava a minha apresentação. Ok, muito obrigado, Catarina. Eu tenho o depoimento do pai com uma criança, que são cerca de 4 minutos em vídeo, mas também para as pessoas não estarem muito tempo à espera sem poderem intervir, eu desde já podia passar a palavra a alguma das pessoas e depois, no meio das perguntas, posso pôr o vídeo para também não estarmos só a ouvir o que as pessoas têm para dizer. Eu acho que talvez seja bom para iniciar a conversa, a ver um pouco. A Helena Peixoto, por exemplo, acho que ainda estará presente, colocou uma questão por escrito e também gostaria de intervir talvez com o microfone e o vídeo, se desejar. Eu tenho aqui a pergunta dela, se ela conseguir entretanto falar, peço é que seja breve e sucinta na sua pergunta. Eu não é pergunta que tenho a fazer. Boa tarde. Mais uma vez, portanto, saudar a iniciativa e agradecer a oportunidade. Dizer o seguinte, a mobilidade, portanto, compreende a facilidade de deslocamento das pessoas, certo? Bens na cidade, em função do complexo de atividades. O que nós vemos aqui, portanto, na zona da Junta de Freguesia de Martim Moniz, é que a nível de, portanto, passeios, de ruas e até mesmo, portanto, agora a ciclovia que fizeram, portanto, pelo Almirante Reis, em que foi suprimida, portanto, uma via para dar, portanto, hipótese de, portanto, circularem, portanto, bicicletas, em conjunto também com transportes públicos, verifica-se que, portanto, os autocarros, quem planeou, portanto, e idealizou, portanto, aquela questão, não, portanto, acautelou diversas coisas, porque se formos reparar, se sairmos aqui da Praça do Martim Moniz e dirigirmos ao aeroporto, nós levamos à volta de, portanto, 20 a 40 minutos a chegar lá acima. Porquê? Porque os autocarros, os sinais, os semáforos estão verdes, mas nós não conseguimos andar, porque entretanto os autocarros estão parados, não têm o tampão, portanto, para poder encostar para as pessoas embarcar ou desembarcar, e temos que esperar, portanto, todos atrás para que o autocarro, portanto, circule. E depois o curioso disto tudo é que verifica-se que a própria, portanto, ciclovia
quase ninguém, portanto, utiliza. Se formos, portanto, ver, um ou outro ciclista, portanto, passa, portanto, na zona. Eu sou a favor das ciclovias, sou sim senhora, sou a favor, portanto, da via partilhada, mas atenção, não é fazer estudos em que, portanto, não envolva, portanto, a comunidade e em que, portanto, as coisas sejam feitas em secretarias ou em secretárias, com técnicos, com engenheiros, devem envolver sempre, portanto, a comunidade, porque a comunidade dá-me a sensação que está muito desligada, portanto, dos decisores. Tem que haver uma articulação. Porque nós sabemos perfeitamente que se houver, portanto, bons espaços públicos, mas bons mesmo, nós temos melhor ou mais igualdade social, mais saúde, melhor ambiente, portanto, temos uma série, portanto, de vertentes a favor de todos, que todos podem usufruir. Eu, por exemplo, moro numa zona, portanto, que são as residências Martim, que, portanto, só para terem uma ideia, nós quando saímos da garagem do nosso edifício, do nosso empreendimento, nós temos que esperar pela generosidade de um condutor ou dos condutores que vêm a descer, portanto, a circulação, portanto, a via, porque nós não temos acesso logo à via. Nós não temos acesso à via. Portanto, temos o elétrico que para frente aos portões, ou seja, temos ali uma panóplia de situações que, portanto, em nada beneficiam, portanto, as pessoas. E se mobilidade, portanto, é facilidade de deslocamento, aqui, portanto, vê-se... Ora, Helena, terá que terminar a sua intervenção. Sim, eu vou terminar, porque eu, entretanto, já deixei aí escrito e penso que está aí bem sucinto, portanto, as questões que levanto. E em relação, portanto, à Rua do Arco da Graça, dizer que realmente há buracos na Rua do Arco da Graça, dizer que os passeios não estão devidamente, portanto, arranjados, pode alguém tropeçar, e dizer que aquele lixo que aqui permanece junto à Torre da Pela, tem que haver uma solução para aquilo. Há 5 anos que continuamos naquela situação e espaço público é tudo isto, não é só carros. Não é só carros. E quanto ao ciclo vicioso que a senhora, portanto, falou, combate-se de uma forma muito eficaz. É uma boa fiscalização adequada e rigorosa, porque todos podem conviver. Carros, pessoas, ciclistas... Muito obrigado, Helena. Muito obrigado, Helena. Prontos, acho que acabou num bom tom, mais fiscalização, acho que todos os portugueses percebem isso, a maior parte dos problemas que temos é a falta de fiscalização. Talvez depois a Patrícia ou a Catarina Raposo poderão falar um bocadinho sobre uma das entradas na freguesia, que é de facto a Almirante Reis, que tem sido bastante polémica. Devo dizer que há notícias em que poderá haver alterações à ciclovia, mas não é esse o motivo que estamos aqui hoje. E, portanto, iremos falar disso noutra altura. Eu vou também falar, resumir aqui uma pergunta no Facebook, do Bruno Palma, que segundo os dados mais recentes do Eurostat, de 1990 a 2018, o número de viaturas em Portugal triplicou de 185 carros por 1000 habitantes para 514, ok? E ele pergunta quando é que a Junta de Freguesia vai finalmente proteger os becos de Alfama para impedir o estacionamento selvagem, como fez na travessa de Terreiro do Trigo, nomeadamente no beco de Penabuquel e no Arco de Jesus. Muito bem. Como eu falei, eu puxei este assunto da taxa de motorização, é importante perceber que a taxa de motorização, de facto, média nacional é muito alta, é uma das mais altas da Europa, infelizmente, e aí é interessante que os países mais ricos do norte da Europa têm menos carros por 1000 habitantes do que os países do sul, é uma questão cultural que podemos discutir, mas também perceber que em Lisboa o número de carros por 1000 habitantes varia muito. Aliás, o número de carros por 1000 habitantes de 1993 para agora até diminuiu nas juntas de freguesia, isto é, a população envelheceu e envelhecendo tem menos carros e, portanto, o que está a acontecer muitas vezes na freguesia Santa Maria Maior é que está a alojar carros que são pessoas que estão lá a trabalhar ou pessoas que vão visitar e não tanto os carros dos idosos que lá vivem, etc. Claro que também há habitantes que usam o espaço público para estacionar. Entretanto, temos aqui o Francisco Maia pergunta se as crianças têm sido esquecidas nos projetos de espaço público, apesar de pensar no espaço público para as crianças,
não contribui para fixar famílias neste território que perde a população? Eu acho que esta pergunta é muito interessante, é por isso que eu também queria mostrar este vídeo de um pai, de uma criança que acho que tem cerca de 5, 6 anos, eu não sei se ele já está online, o João Barreto, mas eu vou pôr o vídeo, vamos ver se eu consigo aqui pôr o vídeo rapidamente. É um vídeo de 4 minutos. Desculpem. Moro na freguesia de Santa Maria Maior há 4 anos. Conseguem ver? Sim? Olá a todos. Eu moro na freguesia de Santa Maria Maior há 4 anos, assim como a minha mulher. Foi nesta freguesia que há pouco mais de 2 anos e meio o nosso filho também nasceu. Foi nesta freguesia que ele estabeleceu as suas rotinas. É nas redondezas da nossa casa, perto do bairro de São Cristóvão, que ele passeia, brinca e encontra os muitos vizinhos conhecidos que connosco partilham estes bairros. É também do outro lado da freguesia, na encosta de Alfama, que ele tem a sua creche. Inicialmente, as deslocações do nosso filho para estes locais do seu cotidiano eram feitas ao colo dos pais. No início deste ano, porém, ele ganhou autonomia e confiança para andar e também para correr pelas ruas. Embora só tenha 2 anos e meio, a sua autonomia já lhe permite vencer os desequilíbrios destes bairros e caminhar entre as escadarias e subidas íngremes mais de 1 quilómetro sem nossa ajuda, até chegar à creche. O nosso filho tem também autonomia para andar até o largos como o de São Cristóvão, ou dos Trigueiros, ou da Achada, alguns dos seus lugares prediletos para brincar e socializar com os outros vizinhos. No entanto, esta autonomia que o nosso filho já ganhou contrasta com um grande obstáculo que ele e nós também sentimos nas ruas dos bairros da nossa freguesia. O pouco espaço público disponível está predominantemente ocupado, seja para estacionamento, seja para tráfego automóvel. Muita dessa ocupação é ilegal, mas silenciosamente tolerada. Assim como o volume e a velocidade do tráfego automóvel que se sente em muitos locais que fazem parte das rotinas do nosso filho. Como resultado, muitas ruas onde o nosso cotidiano se desenrola não são adequadas para ele poder brincar, caminhar de forma segura. Embora esta observação seja para nós evidente, a primeira pessoa a sentir estes obstáculos é a própria criança, que em vários pontos negros dos bairros por onde caminha se vê encurralado, não sabendo como pode continuar a caminhar. Nesses momentos, inevitavelmente, ele pede-nos para o levarmos ao colo. Infelizmente, Não estão a ver o de 4 vídeo? anos a viver aqui na freguesia, sentimos que estes problemas, que tanto impacto têm na vivência de uma criança, se têm amplificado bastante. É também claro que essa evolução é consequência direta de decisões e ações sobre responsabilidade da Junta, da Câmara Municipal, da Polícia Municipal. A tolerância que é dada ao estacionamento selvagem e à condução em excesso de velocidade. A forma como o espaço público é maioritariamente alocado para a ocupação por automóveis, relegando os peões para passeios que ou têm larguras inaceitáveis, ou foram nos últimos meses simplesmente eliminados para dar lugar a mais estacionamento ilegal ou a esplanadas. O tráfego excessivo que continua a ser permitido em volumes e velocidades inaceitáveis, muitas vezes para mero atravessamento, em zonas que deviam ter tráfego muito reduzido, medidas fortes de calmia de trânsito, em que passeios e vias de trânsito deviam ser abolidos e substituídos por zonas de coexistência partilhadas, mas com total prioridade ao peão. Infelizmente, apesar do Código da Estrada as permitir, as zonas de coexistência, desde há largos anos, elas tardam em chegar a ruas que estão prontas para as receber desde há séculos. A um pai, constatar o impacto que tudo isto causa sobre o nosso filho causa uma enorme revolta. Afinal, um direito tão fundamental de qualquer criança, o seu direito a caminhar em segurança e a brincar em segurança, é desrespeitado de forma tão grave. Sei bem que, tendo em conta algumas medidas recentes que a Junta, a Câmara tomaram, essas medidas permitiram repor alguma dignidade, segurança e qualidade de vida aos utilizadores mais vulneráveis que andam a pé por esta freguesia. Por exemplo, a vossa excelente iniciativa das ruas azuis recentes.
Okay? O que sei bem que por essas medidas estamos todos sintonizados no objetivo de corrigir os desequilíbrios graves que eu mencionei acima. Sei também bem que, tal como o nosso filho, muitas outras crianças do bairro sentem os mesmos obstáculos que citei acima, que os colocam em desconforto e insegurança e, em muitos casos, desencorajam a usufruir da rua como local público para brincar. Mas sei também que os mais idosos sofrem com os mesmos obstáculos que o nosso filho sente, assim como, em menor intensidade, todos os outros moradores. Assim sendo, e para terminar, e para ir além desta minha intervenção, gostaria de aproveitar para convidar o Presidente Miguel Coelho a conceder-nos a oportunidade de uma conversa, idealmente presencial e feita enquanto caminhamos aqui no bairro de São Cristóvão, para vermos ao vivo os problemas que citamos acima. Gostaríamos, em particular, de compreender as causas destes problemas que eu referi e conhecer que medidas urgentes podem ser executadas para os mitigar. Obrigado. Muito obrigado. Esta foi a intervenção de João Barreto, professor universitário que mora na freguesia com uma criança, como viram, é um dos protagonistas das imagens. Já fez uma convite ao Miguel Coelho, vejo pelo que ele está perfeitamente e como sempre bastante disponível a fazer. O David vai mostrar, o David que é a criança vai mostrar, porque às vezes eu a falar com engenheiros de tráfego, eu sou engenheiro de tráfego eu também, às vezes aconselho-os a ajoelhar-se, que é sempre uma iniciativa saudável para os adultos, para se ajoelharem para verem a cidade do ponto de vista de uma criança. E se nós nos ajoelharmos no meio dos carros, nós desaparecemos completamente. A maneira como nós olhamos para a cidade muda completamente. O João Barreto ainda não chegou e, portanto, vamos continuar aqui com outras perguntas. A Rita Costa pergunta via chat: é possível conseguir conforto e segurança na mobilidade pedonal mantendo a belíssima calçada portuguesa? Eu creio que a Catarina Raposo já falou sobre isso. É um pedaço de Portugal em forma de pedra, mas é conhecida por ser perigosa. Há uma solução ideal, ok? Eu acho que depois a Catarina poderá falar um bocado sobre isto. O Luís Coelho aqui no Zoom também está inscrito. Vamos ver. Creio que recebemos também perguntas online. Vou ver se tenho aqui uma pergunta que é bastante vasta da Xana Campos sobre a questão da ZER e também chamar a atenção que a ZER é da responsabilidade da Câmara Municipal e não da Junta de Freguesia, e que também dar-vos a notícia que a ZER foi anunciado pelo Presidente Medina que foi adiado neste mandato. E, portanto, uns concordam, outros não concordam, é um debate que poderemos fazer, mas a Xana Campos pergunta como é que é possível haver uma decisão deste tipo sem que exista uma maior consulta e estudos sociológicos e tratamento de inquéritos de opinião de rua e amostragens científicas, etc. E isto também cola com a questão da participação pública que a Patrícia Melo também falou. Eu acho que já dei aqui uma volta, depois vou... o Luís Coelho também quer falar. Luís Coelho, quer ficar com o microfone? O Luís Coelho comentou agora, diz que não se inscreveu, tinha levantado a mão, pode ter sido por engano, pode ter clicado sem. Ok, muito bem, sim senhora. Então, muito rapidamente, em 2, 3 minutos, Patrícia Melo e Catarina Raposo, assim, uns comentários gerais sobre as intervenções até agora. Não sei se... Bem, olha, eu fiz unmute, Catarina, não sei se passei à frente, desculpa. Tudo bem, pois, Patrícia. olha, assim, só assim, pegar se calhar nestes dois pontos que me parecem mais diretamente relacionados com a minha intervenção, não é? Então, se calhar o primeiro... Bem, na verdade, a Helena Peixoto falou de muita coisa, mencionou muitas coisas ao mesmo tempo. Eu, obviamente, não vou conseguir pegar em todas, mas o que queria dizer é, mais uma vez, é óbvio que é um sistema complexo, mas queria dizer que é muito importante não achar que agora o problema que se observa, de aparente maior congestionamento e outras questões, que a culpa dele é a ciclovia. Se nós olharmos para a distribuição do espaço na Avenida Almirante Reis, ele continua subejamente ainda alocado ao carro.
Portanto, certamente que é um bocadinho como a história do ciclo vicioso da oferta de estacionamento. Por isso, não focarmos na ciclovia em nada vai ajudar a que se consiga uma solução que sirva bem a todos. Agora, isto liga com o ponto da Xana também, não é? Que tem a ver com o processo de consulta. E aqui, sim, eu acho que também se aplicou naquele caso. É importante e certamente que ajuda a saber de antemão quais são os receios que os vários utilizadores têm, como é que se pode tentar acautelar para que mesmo que no curto prazo existam algumas desvantagens que de facto no médio prazo o benefício agregado social mais do que as compensa, essa conversa aqui é importante ter e tanto no caso da Zero como no caso de outras intervenções que estão a decorrer e que inevitavelmente vão ter que ser feitas nesta missão coletiva de tornar a mobilidade em Lisboa mais sustentável, é óbvio que não vamos conseguir fazê-las sem ser este ritmo, um passo à frente, 2 passos atrás, se não houver um processo de auscultação verdadeiramente participativa e inclusivo. Agora, nós também não podemos só apontar, se calhar, os dedos à Câmara e à Junta, temos nós também que aparecer mais vezes, se calhar, nas reuniões e não termos um modo só de queixume, não é? De só comentarmos quando sentimos que é o nosso espaço imediato, o espaço imediato à nossa volta que está a ser ameaçado e olhar também para o espaço dos outros e perceber que sendo espaço público vai sempre haver um conflito de dar e ceder também, não é? Ceder e também ajudar o coletivo. Por isso nós também temos que ser mais participativos sem ser neste registro queixoso, tentar contribuir também para a mudança e aceitar que esta questão eu queria só dizer porque eu penso que a Catarina também mencionou aqui a questão da memória coletiva. Eu penso que há 2 dias, mas obviamente já tinha pensado nisto, mas não me tinha apercebido desta maneira. Um documentário feito, aliás, é a 2ª edição deste documentário feito sobre a mobilidade na Holanda, e eles, a certa altura, mostram imagens, ou seja, estão a perguntar qual é que é a percepção que as pessoas têm do espaço público, como é que o espaço público sempre foi. E para nós, em Portugal, temos uma memória coletiva e individual de que o espaço público sempre foi assim como é agora, com carros por todo o lado. Porque isto já tem várias gerações, portanto nós não temos memória coletiva do espaço ter sido de outra maneira e por isso assumimos que a ordem natural das coisas é aquilo que temos agora e isso faz com que seja ainda mais difícil tentar fazer uma mudança, ainda que seja para melhor, porque é-nos custoso, não é? Conceber que o espaço possa ser de outra maneira. E neste documentário sobre a mobilidade na Holanda era precisamente o oposto. A memória coletiva é que o espaço público sempre foi assim. E então o que eles tentavam fazer era desconstruir e mostrar como nos anos 60 e 70 as batalhas na rua eram precisamente aquelas que nós ainda estamos a ter agora, mas de uma forma muito mais pacífica e atenuada. Só para dizer, as pessoas não se lembram, não é? Que o Terreiro do Paço, havia ali uma fotografia no cantinho da tua apresentação que tinha o Terreiro do Paço cheio de carros, não é? As pessoas esqueceram-se disso, não é? Por isso eu também quis mostrar o Largo dos Trigueiros há poucos anos, há 5, 6 anos, talvez, não é? Não sei, talvez um pouco mais. Mas as coisas mudam e, portanto, as pessoas já não vão querer o Largo dos Trigueiros tal como ele era de antes, não é? Catarina? Sim, e o mesmo é verdade também tanto no Rossio, como nos restauradores, como a Rua Augusta, é verdade, sim. Exatamente. Catarina, queres fazer um comentário rápido? Sim, quer dizer, eu ia precisamente falar desta imagem do Terreiro do Paço que nós nos lembramos, até em postais existia o Terreiro do Paço todo cheio de carros, como se fosse uma coisa mais ou menos consensual do que é a grande praça de Lisboa. Portanto, eu acho que é bom, no fundo, divulgarmos estas imagens porque elas são esperançosas em relação à possibilidade de mudança que a Patrícia Melo falava. Só falar diretamente sobre a questão da perigosidade da calçada, este é o tema que está aqui em causa, ou seja, eu não estou a dizer que não possamos ter pontualmente, digamos, uma faixa de pavimento contínuo que permita uma maior fluidez, digamos, por exemplo, nas ciclovias, mas quer dizer, esta questão da perigosidade da calçada prende-se sobretudo com a questão da manutenção da calçada e da forma de execução da calçada, ou seja, porque a formação de calceteiros, que era uma coisa que existia
há pouco tempo, tem vindo a perder, digamos, importância, ou tem vindo a perder, não tem sido feita com alguma assiduidade, não existem calceteiros que façam calçadas, digamos, da forma como as calçadas costumam fazer, e, portanto, a perigosidade da calçada tem a ver com execução mal feita da calçada ou falta de manutenção. Portanto, e aqui a cidade tem que escolher o que é que pretende, se pretende perpetuar esta memória coletiva, e isso é um tema estratégico para a cidade, ou se prefere substituir por outra realidade como o tal pavimento confortável. Portanto, acho que isso é uma questão, a perigosidade da calçada não é em si mesmo, acho que tem a ver com outras questões e que o Mário também falava. Tem vindo a ser feita alguma estratégia para, percebeu-se que a calçada de vidraço, de calcário e calçada branca, sujeita a desgaste nas zonas mais inclinadas da cidade, de facto pode ser mais escorregadia, mas existem algumas soluções com a utilização do basalto ou de um granito um pouco mais escuro, que permite aumentar o atrito e, portanto, reduzir digamos, essa perigosidade da calçada. Por outro lado, queria também dizer sobre esta questão do conforto da calçada. Existem algumas experiências que foram feitas na Ribeira das Naus, eu tinha uma imagem, em que se fez uma ciclovia em que se desgastou, amaciou um pouco mais a calçada para garantir que ela fosse um pouco mais confortável. Portanto, existem algumas experiências que têm sido feitas, exatamente no sentido de encontrar outros paradigmas à volta do tema da calçada que permite o seu conforto. Obrigado, Catarina. Eu que já vivi na calçada do Combro, praticamente, recordo-me que da solução de incluir basalto é uma solução que eu chamo sal e pimenta, que é, no fundo, pôr o vidraço, que é o branco, misturado com o mais rugoso, para que as pessoas não escorreguem, porque é, de facto, muito perigoso em zonas rampeadas e, portanto, quando chove, a calçada pode ser muito, muito escorregadia. Eu tenho aqui algumas perguntas. Tenho aqui, por exemplo, deixem ver se eu encontro. Gostaria de ouvir falar, esperem só um bocadinho. A questão das crianças já tinha chamado a atenção. Está aqui o Mário Gonçalves, que diz, via chat, qual é o papel do largo, da figura do largo e da praça para a figura dos bairros. Eu acho que eu comecei, não sei se ele já estava cá ou não, eu comecei com o Largo dos Trigueiros, comecei com o Largo Adelina Mar da Costa, e exatamente para perceber que os largos são questões fundamentais para a vida de um bairro. No fundo, as pessoas vivem nas suas ruas e quando se querem encontrar, o David, por exemplo, que era a criança do João Barreto, quando se quer encontrar com outras crianças, muitas vezes vai ao largo para se encontrar. Portanto, o largo é o ponto de encontro de uma comunidade em que se vive com ruas à volta e que muitas vezes vai aos largos para se encontrar. Ele diz, continua a fazer sentido privilegiar esse espaço ou haverá apelo de reduzi-los a locais de passagem ou de estacionamento. Já percebemos que, de todos os painelistas aqui, que a questão do estacionamento terá que ser regulada, terá que ser fiscalizada e reduzida ao mínimo, de maneira que as pessoas possam usufruir. Devo dizer que, para as crianças, é muito, muito perigoso um carro que esteja estacionado e que faça recuo, não é, do seu lugar de estacionamento. A criança desaparece do retrovisor e pode ser um perigo imenso. Portanto, nenhum pai põe uma criança a brincar quando há carros estacionados à volta, porque sabe que pode ser um perigo óbvio. E também diz o Mário Gonçalves, e a Junta tem feito porque organiza iniciativas culturais e sociais, e este é o caminho. Eu acho muito, muito importante que os largos e as zonas públicas tenham ativações, como se diz hoje modernamente, não é? Pequenos quiosques, pequenas vendas, pequenas feiras de ambulantes, etc. Portanto, é preciso, quando se tira os carros, para também não haver uma reação muito negativa, é preciso começar a ocupar com coisas muito interessantes e boas, não é? Desde baloiços para crianças, desde pequenas feiras, pequenos quiosques, etc, etc. Luís Escudeiro, que está aqui, diz que gostaria de vos ouvir falar sobre o que fazer dos espaços subterrâneos de estacionamentos num modelo de dissuasão de entrada dos automóveis no espaço urbano. Obrigado.
A Patrícia já falou um bocado sobre isso. Eu devo dizer que a questão dos estacionamentos subterrâneos são de facto muito caros. Eu devo dizer que os modelos de dissuasão à Roda de Lisboa de parque de estacionamento sofre de alguns problemas. Um dos problemas é não termos uma autarquia metropolitana, isto é, a nossa área metropolitana está fracionada politicamente e, portanto, não há uma coerência de políticas, e isso é um problema para os bairros históricos, não é? Mas também devo dizer que temos que ter algum cuidado com os parques dissuasores, porque se nós tivermos uma estação como o Senhor Roubado ou Odivelas rodeada de carros estacionados, as pessoas para chegarem lá a pé, etc., vão ter muita dificuldade porque o espaço público é insalubre e, portanto, não é um problema simples. E devo dizer que uma estação de comboio ou de metro rodeada de automóveis estacionados, se pensarem bem, é uma plataforma cheia na hora de ponta que leva toda a gente, não é? Uma só, não é? E, portanto, acaba por ser uma utilização do espaço muito pouco eficiente e eficaz. Eu não sei se o João Barreto já está presente ou não, se há aqui mais algumas perguntas. Se calhar também só para acrescentar que a boa prática também diz que mesmo no caso dos parques dissuasores, e aqui é preciso ter muito cuidado, porque muitas vezes de facto eles não são dissuasores, e nomeadamente no caso da área metropolitana de Lisboa, há muitos dos parques chamados dissuasores, é discutível se de facto são, até pela própria localização, mas deixando isso agora à parte, porque tínhamos que ver se calhar mais caso a caso, há também a questão de que a redução compensatória dos lugares de estacionamento criados, ou seja, fazer redução dos lugares criados em parque na via pública, aplica-se, porque senão estamos na mesma a aumentar a oferta. Exatamente. Era só também para tornar esse ponto claro. Bom, em termos de alterações climáticas e de emissões, Claro, sim. também são viagens curtas, muitas vezes, não é? Muitas vezes de 5, 10 minutos, e isso chama-se em inglês o cold start, portanto, os carros estão a trabalhar muito frios de manhã, e isso é terrível para a poluição. Em relação à poluição, na minha intervenção inicial não me lembrei de mencionar, mas a freguesia tem uma população uma idosa muito, muito alta, não é? É uma das mais altas do país, se calhar, e nós já sabemos que há muitos estudos que ligam a morbidade do Covid com as infecções respiratórias e todas as partículas respiratórias que são essencialmente, nas zonas históricas e nas cidades, provêm dos automóveis. E, portanto, há que ter isso em consideração também, que se não aproveitarmos esta crise pandémica para reduzir esta questão de saúde, e também é muito importante. Entretanto, o João Barreto já está. Eu não sei, João Barreto, se nós mostramos o teu vídeo, acho que toda a gente conseguiu ver, eu acho que pelas caras toda a gente viu. Não sei se queres fazer uma intervenção muito breve de enquadramento. O presidente Miguel Coelho já aceitou o teu convite para ir passear contigo e com o David, e portanto, não sei se quiseres intervir agora, tens 1 ou 2 minutos para intervir. Vá. João Barreto? Não está. Bom, olá. Já olá está, a já todos. está. Muito bem. Pronto, já está. Já está a falar, tá bem? Já está a falar. O David também quer intervir. Muito bem. Obrigado, eu não tenho condições para intervir hoje. Tá bem? Ok, David. Um abraço para ti. Tchau, tchau. Não dá mesmo. Ok, muito bem. Haverá mais, Leila, que estás nos bastidores, haverá mais alguém que eu possa... Eu acho que a Maria João Silva, que mandou uma pergunta por escrito, pergunta quem fiscaliza e quem faz a reparação dos pavimentos em más condições e abusos constantes do estacionamento, inclusivamente proibidos por lei. Quando se chama a polícia, porque se tem uma moto colocada à janela, esta entidade questiona se está a incomodar. Ok? Isto é, de facto, uma pergunta lamentável. Faça-se cumprir a lei. 4 pontos de exclamação. O passeio é pedonal e para efetuar estacionamentos e depositar os lixos domésticos e obras. Melhores cumprimentos, obrigado. Muito obrigado, Maria João Silva. Eu devo dizer que eu trabalho muito com câmaras municipais e em Portugal, trabalho em mobilidade já há várias décadas, e eu digo sempre isto: o problema principal da sociedade portuguesa em relação à mobilidade é fiscalização, fiscalização, fiscalização. São 3 problemas, é sempre o mesmo problema. Bom, porque nós não podemos viver numa sociedade complexa, como disse a Patrícia já várias vezes, com regras complexas,
se não tivermos alguém a garantir de que não há abusos dos mais fortes perante os mais vulneráveis. E isto é um falhanço enorme da nossa democracia. Se nós permitirmos que os mais fortes, os mais poderosos, os mais barulhentos, os mais sujos façam a nossa vida um inferno, nós estamos a falhar completamente o exercer da nossa democracia. E, portanto, faz parte de nós que exigimos mais fiscalização, faz parte de nós de exigirmos que a polícia atue, etc. Tenho aqui mais uma mensagem. O João Barreto, ok, já está. Não registramos mais questões. Bom, eu acho que neste momento vou começar a fazer o resumo final. Patrícia ou Catarina Raposo, querem fazer uma intervenção de 1 minuto só para terminar, assim muito, muito breve? Catarina, queres... Posso fazer? Eu só queria enfatizar, porque eu acho que a questão da acessibilidade e das crianças era um tema, um tópico que eu também gostaria de desenvolver, e acho que o vídeo que aqui foi mostrado foi bastante interessante. Eu acho de facto é importantíssimo encontrar esse lugar para as crianças. O Pedibus foi falado aqui como um exemplo que eu acho que é para replicar em muitos sítios da cidade. As ocupações temporárias de determinados espaços públicos em determinadas alturas em que as escolas, por exemplo, não estão a funcionar, vocacionadas para as crianças, também é uma possibilidade. Mas pronto, resumindo, enfim, foram discutidas aqui imensas questões, mas eu acho que todos nós estamos mais ou menos sintonizados de que a questão do automóvel vai ter que ser enfrentada muito diretamente. Eu acho que a questão do transporte público tem que acompanhar necessariamente digamos, essa restrição aos carros, porque senão nós não vamos conseguir retirar digamos, os automóveis, a hegemonia dos automóveis no espaço público, e depois tudo o resto eu acho que pode começar a crescer a partir daí. Talvez resumia assim a minha intervenção. Muito obrigada pelo convite e pelo debate. Muito obrigado, Catarina. Patrícia, rapidamente. Sim, rapidamente, sim, muito rapidamente. Sim, eu queria se calhar só, de facto, clarificar e dizer o quão importante é não esquecer que a política de gestão do estacionamento é o elefante na sala, ou seja, a Câmara está, de facto, eu acho que na direção certa e a tomar várias medidas de melhoria, mas repararem bem o tema que nunca é falado, e por motivos óbvios, não é? E possivelmente, sendo que para um ano é um ano de eleições, se calhar não vai ser o melhor ano para falarmos de estacionamento, mas este é possivelmente o elemento mais importante, ou um dos mais importantes para fazer esta transição de paradigma. Por isso ele não pode ficar de fora, da conversa. Eu só uma coisa que me esqueci de, por acaso não sei se disse na apresentação, disse dos resultados do trabalho realizado pelo aluno meu de mestrado, que esteve a olhar precisamente para os vários fatores que influenciam a escolha modal a favor do carro. E não há dúvida, é a disponibilidade de estacionamento gratuito no local de trabalho e no local de residência. É de longe o fator que tem o maior peso. Por isso, nós podemos fazer medidas maravilhosas de incentivo ao transporte público, às ciclovias, mas se não desincentivarmos o carro, e isso implica retirar-lhe espaço, nomeadamente do estacionamento, então estamos à partida a cortar o potencial de sucesso das outras medidas. E isso é um desperdício de recursos monetários também. E, portanto, além desta questão do espaço e da oferta, da gestão da oferta, é também ter a consciência que aquilo que é pago, seja por residentes, seja por visitantes, não cobra nem o custo de mercado, portanto, nem sequer, se não paga o preço de mercado, muito menos cobra o custo social associado aos problemas ambientais, de saúde, portanto, se nem o de mercado, o preço de mercado ele cobre, muito menos estes custos sociais adicionais. E, portanto, há aqui um forte subsídio. Portanto, há também uma questão de justiça que nós não podemos deixar de parte, porque somos todos nós, inclusive quem não tem carro, que está a subsidiar este sistema. Por isso, eu sei que isto pode parecer muito duro, mas, bem, se calhar não é, espero que não seja, mas pronto, termino. Tem que ser dito. Muito bem, então eu vou fazer agora aqui um pequeno resumo. Miguel Coelho, ou Leila, já agora, isto é para acabar às 8, é? Ou era às 7h30? Às 8, não é?
Temos como horário limite as 20. Muito bem, muito bem. Sim, senhor. Portanto, Então, passou o tempo. tenho aqui mais uma pequena pergunta que eu vou tomar conta dela, mas é também a questão de recordar que as duas vias ascendentes da Almirante Reis e da Rua da Palma nunca estiveram livres por causa do estacionamento em segunda fila. Obviamente, isto é uma coisa que toda a gente também se percebeu, é que, de facto, apesar dos protestos em relação à ciclovia, é verdade que quem conhece a Almirante Reis sabe que aquelas vias estavam sempre ocupadas com segundas filas e, portanto, acaba por... Mas lá está, se for um elemento novo como é a ciclovia, cria disrupção e cria protestos, não é? Mas as segundas filas é quase uma normalidade na cidade e já ninguém repara. E, portanto, peço que as pessoas que pensem um bocado sobre isso, sobre estas questões, a invisibilidade das questões que são normais, como o estacionamento sobre o passeio, é invisível, as segundas filas são invisíveis. Porquê? Porque nós andamos pela cidade e não vemos aquilo que nós achamos que é normal, mas não é nada normal. Aliás, se forem em qualquer outro país, verão que a fiscalização é muito mais rigorosa e estas situações não acontecem. Muito bem, então eu vou fazer um pequeno resumo final, eu creio que já não tenho aqui mais nada. Há aqui uma coisa que entendi, que é a referência à ciclovia, que não foram cautelados os espaços de paragem de autocarros e que existem espaços subaproveitados ao serviço. Eu diria que a ciclovia já é um bocado marginal à freguesia, portanto é uma porta de entrada da freguesia. Eu já anunciei que talvez haja alterações em breve em relação à ciclovia e, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer na Almirante Reis, que vai ser alterada, suponho eu. E, portanto, não é um assunto que seja essencial aqui para a freguesia neste momento. Se bem que eu compreendo que seja uma das portas de entrada e de saída da freguesia, portanto, preocupa os fregueses e as pessoas que vivem na freguesia. Bom, então, fazendo aqui um pequeno resumo do que é que tivemos a falar e do que é que, Patrícia, eu próprio mostrei também e passei um pouco sobre dois largos importantes, que é o Largo do Trigueiros e o Largo Adelino Mar da Costa, para perceber que há progresso a fazer, e isso é muito importante nós também termos a noção disso e guardarmos sempre as fotografias, e é um conselho que eu dou a qualquer autarca e presidente junto, é tirar fotografias do antes e depois e pôr um painel do antes e depois para as pessoas não se esquecerem em termos de memória às vezes das condições horríveis que era um espaço público antes e por causa dos protestos e depois os protestos que houve para as pessoas também perceberem o que é que acontece e também trabalharem muito mais com ilustradores. Os ilustradores podem fazer ilustrações para participação pública. Eu já vou falar sobre participação pública, mas as pessoas precisam de sonhar um espaço que muitas vezes está cheio de carros. As pessoas precisam de sonhar e isso, contratar ilustradores para ilustrar os desejos das pessoas também é muito importante para trabalharmos a questão dos largos e das praças. Isto foi uma das perguntas que fizeram e parece muito importante esta ideia de que os largos e os praças, no fundo, são as salas de visita e as salas de estar da freguesia. Não é? E, portanto, é muito, muito importante tirar e dar segurança às crianças nessas praças e nesses largos. São pequeninos, são bonitos e que deveriam ter toda a atenção sobre isso. A Patrícia falou sobre o ciclo vicioso. De facto, o ciclo vicioso é uma das questões que se fala mais em mobilidade e em técnicas de mobilidade. Se nós criarmos mais vias, mais parques de estacionamento, no fundo vamos estar a chamar mais carros. No fundo, há uma frase de um planeador americano dos anos 40, vejam bem, dos anos 40, portanto já há no meio do século passado, em que ele dizia que estar a dizer criar mais estacionamento ou mais vias para resolver o problema dos carros é um bocado como um gordo ir ao médico e ele dizer que o que ele tem que fazer é desapertar o cinto. E, portanto, desapertar o cinto não é uma solução, e a Patrícia acho que explicou isso muito bem, e podemos estar, inclusivamente, a deitar gasolina no fogo. Se nós estivermos a criar mais estacionamento, vamos chamar mais carros, e como as pessoas os carros não voam para chegar aos estacionamentos nos centros históricos, estamos a criar mais condições que o David, o filho do João Barreto, vai ter mais dificuldades em brincar, porque está toda a gente a querer chegar aos parques de estacionamento e a querer sair dos parques de estacionamento. E, portanto, este tipo de coisas é muito importante as pessoas pensarem que fazer um parque de estacionamento implica gerar tráfego. E isto, a Patrícia, foi bastante convincente. A outra questão que
que a Catarina falou, também muito importante, é sobre a questão da saúde e das alterações climáticas. As questões das alterações climáticas nós achamos que não nos diz muito respeito, porque, enfim, é só daqui a umas décadas e não estamos bem a ver, porque é uma situação um bocado abstrata, mas tenham consciência que o tempo já não é o que era, tenham consciência que a perda de biodiversidade está a criar as questões, o ambiente ideal para a criação de vírus e para os vírus passarem para os seres humanos, e portanto estas questões ambientais são muito sérias. Ainda hoje no público veio um surto semelhante ao ébola na Bolívia, e portanto este tipo de surtos virais são questões que vão também a começar a acontecer muito, e temos que ter muito mais atenção a trazer o elemento verde, os espaços verdes para as zonas históricas. E a Catarina falou sobre a possibilidade de usar estes interstícios, estas pequenas praças, estes pequenos logradouros, que poderão inclusivamente ser abertos uma vez por ano, que é uma iniciativa que por vezes se faz, abrir os logradouros uma vez por ano para as pessoas visitarem os pequenos tesouros que está por trás e invisível das ruas, dentro das zonas históricas, e que há muito verde. Aliás, se vocês olharem para o Google, que é um sítio ideal para vocês perceberem como é que é a vossa freguesia, no Google vê-se muito verde dentro, nos logradouros, dentro dos espaços que a Catarina falou. A Patrícia falou bastante sobre a questão do estacionamento, falou sobre uma questão que ela reforçou no final, que é a questão do subsídio. Todos nós que andamos, quer dizer, muitos de nós que andamos de carro, e muita gente anda de carro, muito menos nas zonas históricas, relembro, nas zonas históricas há muito poucas pessoas com carro, não tenham a ilusão que sim, há muito poucas pessoas com carro na zona histórica, há muitos idosos que não têm carro, mas ao criarmos estacionamento, ao fazermos silos automóveis, ao fazermos estacionamento subterrâneo, estamos muitas vezes a fazer estacionamentos que custam 4, 5 mil euros em custo de construção, só o lugar, não é? E se nós quisermos comprar em preço de mercado um lugar de estacionamento subterrâneo em Lisboa, se calhar irá para 15 mil, 20 mil, 30 mil euros. Portanto, agora vejam que há um subsídio escondido, não é, indireto, perante o estacionamento que nós estamos a dar, tanto na via pública, gratuitamente ou quase gratuitamente. Neste momento a Câmara de Lisboa está a cobrar em emolumentos 12 euros, isto é, 1 euro por mês, não é? Por ano, 12 euros por ano, 1 euro, que é menos que uma bica por mês, e mesmo assim já há muitos protestos, mas o subsídio é enorme, isto é, estamos a ocupar 10, 15 metros quadrados que pertencem ao David, o filho do João Barreto, coitado do David, está aqui como a criança, o exemplo da criança, mas são espaços que pertencem aos idosos, pertencem às crianças, pessoas que não têm carro e que não têm direito a esse espaço. Sobre a taxa da motorização já não vou falar mais, portanto já vos disse que há muito poucos carros por 1000 habitantes nestas zonas, e isto no fundo é uma vantagem, que vamos ter que trabalhar com ela. É uma vantagem porque, não havendo tantos carros por 1000 habitantes, não chamem mais habitantes com carro para as zonas históricas. Há uma série de novos habitantes nas zonas históricas que não precisam de carro, ok? Eu devo-vos lembrar que em zonas históricas de toda a Europa não há estacionamento para toda a gente. É uma impossibilidade física haver estacionamento para toda a gente que queira. Morar nos espaços, nos centros históricos, exige um sacrifício, não é? E uma vantagem. Os centros históricos são lindíssimos, podemos andar a pé para todo lado, podemos ir comprar pão, não é? Temos muitas vantagens no centro histórico. Por isso é que os centros históricos, mesmo antes da chegada do turismo, há 5, 10 anos, o centro histórico de Lisboa e a freguesia de Santa Maria Maior tinham os preços por metro quadrado dos maiores de Portugal, porque o centro histórico, de facto, é um centro muito atraente para as novas gerações. E as novas gerações, muitas vezes, podem prescindir do carro, porque existem grupos demográficos, pessoas que podem prescindir do carro. E estas novas gerações vão prescindir do carro, acreditem, que cada vez há mais dados internacionais de que as pessoas estão, cada vez mais, os jovens estão a comprar o carro cada vez mais tarde na sua vida, muitos passam a vida e não compram o carro, e portanto é algo que pode ser difícil acreditar neste momento, mas vai acontecer e está a acontecer neste momento noutros países. E portanto tenham consciência de que
todos os centros históricos da Europa não têm espaço para toda a gente estacionar, nem por sombras. Em Amsterdão, no centro histórico, há 10 anos de fila de espera para ter um cartão de residente, ok? Portanto, alguém que vai mudar para o centro histórico de Amsterdão e que peça um cartão de residente tem 10 anos de espera para ter direito a um cartão de residente, ok? Portanto, estão a ver que a situação de Lisboa em que qualquer pessoa que tenha carro dentro da freguesia Santa Maria Maior pode ter direito a um cartão de residente. Isso é uma situação que já não acontece em muitos países da Europa. Finalmente, a Catarina falou sobre a questão da acessibilidade. Deu o exemplo dos terraços de Bragança, que é de facto um exemplo de arquitetura belíssimo, mas eu sempre fiquei muito triste que não haja um elevador que nos leve do Caixodré à cota do São Luís, não é? E cá em cima à PID, não é? À ex-PID TGS. E, portanto, é uma pena que não haja um elevador público. A Câmara Municipal de Lisboa deve ser muito mais ativa e muito mais proativa, de maneira que quando dá licenças a este tipo de espaços, tem que exigir que se ceda e que se construa acessibilidades para as pessoas subirem. Portanto, há renovações nas zonas históricas, de prédios, etc., que podem ser futuros elevadores para as pessoas irem de uma cota mais baixa para uma cota mais alta. Devo dizer que já existe, a Catarina mostrou o elevador, que existe já, que foi construído agora há poucos anos. Existe também as escadas rolantes na freguesia, que vem do Martim Moniz, que é um belíssimo exemplo também, de umas escadas rolantes que eu aqui há uns anos, que havia muitos arquitetos que diziam que não podia haver escadas rolantes ao ar livre. Está aí uma prova que pode e que funciona e que não há problema nenhum. Finalmente, a questão da calçada já foi bastante explicada e debatida. Tem que haver, se calhar, outras formas e formas criativas de manter a memória histórica de Lisboa. Eu também devo dizer que a calçada também tem uma herança histórica muito mais recente do que as pessoas pensam. Acho que já li alguns que a calçada não tem mais do que 100, 150 anos. Acho que foram os prisioneiros de Lisboa em que, para os porem trabalhos forçados há 150 anos, os puseram a fazer calçadas em Lisboa. Mas isso é algo que é uma discussão que Lisboa terá que fazer. E o Plano de Acessibilidade Pedonal de Lisboa, que é um excelente documento, que infelizmente deverá ser muito mais implementado do que está a ser, já faz um pouco essa reflexão sobre a calçada. No fundo, a posição do Plano de Acessibilidade de Lisboa é que para as zonas históricas, por uma questão de memória coletiva, o vidraço deverá ser mantido, com os tais sal e pimenta que nós falávamos, não é? Com a introdução do granito mais boleado para que não escorregue tanto, mas que noutras zonas da cidade podemos fazer outras questões, outras pavimentações criativas, não é? Nas avenidas novas, etc., não há necessidade de usar sempre o vidraço. Finalmente, a Patrícia falou sobre a restrição do automóvel. É muito, muito importante percebermos isto. Nós não podemos querer sol na eira e chuva no nabal, por mais agradável que seja essa perspectiva e esse sonho. Em mobilidade, nós sabemos que as soluções que funcionam precisam de uma cenoura e precisam de uma restrição, porque se só dermos cenouras, as pessoas acabam por não fazer aquilo que desejamos e há desrespeito, falta de fiscalização, etc. A questão do transporte público, devo também chamar a atenção que a freguesia tem é capaz de ser a freguesia do país com mais acessibilidade em transporte público do país, ok? Temos muitas carreiras de carris, temos muitas carreiras de metro. É óbvio que as cotas mais altas da freguesia têm alguns problemas de acessibilidade em transporte público, mas mesmo assim temos o 28, que devia estar muito mais protegido do tráfego automóvel. Os percursos do 28 quase que não deviam ter automóveis, de maneira que o 28 conseguisse chegar aos semáforos e ter um sinal a dizer estou aqui, deem-me verde. Portanto, é inadmissível que o 28 pare nos sinais vermelhos. O 28 devia ter total prioridade nos sinais vermelhos e deviam trazer mais metros. Eu sonho que os metros, mais elétricos, digo, a cidade de Lisboa já teve muitos elétricos, já devia haver um elétrico a subir do Martim Moniz para o Campo Santana, etc., não é? Devia haver esse elétrico. Chamar a atenção que toda essa colina também é muito, muito importante. Chamar a atenção, por exemplo, a acessibilidade ao hospital é algo que é inadmissível, que as ambulâncias têm que lidar com o tráfego automóvel e o estacionamento
ilegal para chegar ao hospital. E, por último, para terminar, a questão da participação pública que a Patrícia falou e que é muito, muito, muito importante. Isso não é um problema da Câmara Municipal de Lisboa, é um problema nacional, todas as autarquias nacionais têm esse problema. Nós não trabalhamos bem com a participação das populações e não trabalhamos bem com a co-construção dos projetos. Isto é, mesmo em termos profissionais, os nossos colegas arquitetos muitas vezes fazem projetos no seu gabinete e depois põem à consulta pública depois do projeto estar completo. A ideia de fazer projeto em conjunto com as populações é muito, muito importante e obviamente, em questão de participação pública, é tão mais importante quanto ela for no início dos projetos. Isto é, o projeto, quando ele está terminado, já nem devia haver consulta pública. A consulta pública deve ser muito, muito forte no início, quando se diagnostica qual é o problema, o que é que se quer do largo, o que é que se quer da rua, podemos fazer jogos, como é que se vai distribuir o espaço da rua, etc. E a profissão da arquitetura e as pessoas que trabalham o espaço público deviam trabalhar muito mais com as populações para fazer este tipo de intervenções em co-construção, isto é, as pessoas decidirem e perceberem os problemas. Porque se nós fizéssemos, por exemplo, esse tipo de exercício com as ciclovias de Almirante Reis, imediatamente as pessoas iriam perceber que teriam que ceder espaço, porque não se pode ter tudo. Não se pode ter bicicletas, carros, etc. Não há milagres, não se vai fazer viadutos no Almirante Reis e, portanto, as pessoas vão ter que lidar com esse tipo de problemas. E lidar com os problemas da falta de espaço ou do problema de que os carros ocupam demasiado espaço é algo que as pessoas têm que começar a aprender, e a participação pública também é um método pedagógico para que os técnicos, os políticos e a população aprendam a trabalhar o espaço público. Estamos nas 20 horas, agradeço a todos a presença, agradeço à Catarina Raposo, à Patrícia de Melo, as excelentes apresentações, agradeço ao Presidente Miguel Coelho o convite que nos foi feito para estar aqui a moderar essa sessão. Eu sei, e ele acho que disse no início, já não me recordo, que haverá com certeza depois algo escrito sobre estas sessões. Eu vou ter que fazer um pequeno resumo destas sessões e haverá uma publicação da Junta de Freguesia sobre elas e, portanto, quem quiser depois ler com mais atenção, haverá um documento sobre isto. Muito obrigado a todos, boa noite. Não sei se mais alguém, Presidente, quiser dar uma palavra de fecho. Quero só agradecer a vossa presença e participação, foi muito instrutivo. Eu ainda tinha esperança que o João Barreto ficasse até ao fim, mas ele já cá não está. Mas desde já, através do Mário Alves, pode ir ao meu número de telefone, tem o meu número de telefone? Se não, dou-lhe já aqui o meu telefone. Tem. Vou fazer o contacto. É o 917563296 e este sábado às 10 da manhã estou disponível para andar com ele. Se há coisa que eu faço, e aliás, gostaria muito de convidar este painel a vir visitar a freguesia comigo, porque apesar de tudo percebi aí algumas desatualizações. O Castelo já tem um parque de lazer e um jardim que foi construído por esta junta de freguesia. O Largo dos Trigueiros já não tem automóveis, foi esta junta de freguesia que os tirou de lá. E a solução foi dito. Explicou e pôs uns filaretes e contratou um guarda. A Rua da Moraria já não tem automóveis, foi a junta de freguesia que a tirou. A Rua dos Remédios já não tem automóvel, foi a junta de freguesia que os tirou de lá. O Largo Chafariz dentro já não tem automóveis, foi a junta de freguesia que os tirou de lá. Contudo, também, por vezes, muitas pessoas não percepcionam qual é o quadro legal em que nos movemos. Eu costumo dizer, eu só mando do passeio para dentro, do passeio para fora, nem numa pedra posso tocar em princípio. Apenas uma observação, mais importante que isto tudo é a mobilidade das pessoas e as pessoas poderem circular com segurança, não é é confortável e com segurança, e também não serem atropeladas por trotinetes em cima dos passeios, não por bicicletas em cima dos passeios, terem passeios largos, e tudo isso é de facto uma dialética e um debate muito grande que nós temos aqui, e que com esta iniciativa nos ajudou muito e que certamente vamos continuar a conversar. E o convite para passearem comigo aqui na freguesia, um passeio de trabalho, de informação, está desde já levantado. O professor Mário Alves fica, se aceitar a incumbência,
encarrego de combinar com a Patrícia e com a Catarina. Vamos passear com o David e com o João. Uma visita guiada à freguesia, que será uma visita de trabalho muito útil para mim, certamente também. Muito obrigado a todos e transmita esta, se não se importa, esta mensagem ao professor João Barreto. Se ele quiser, este sábado às 10 da manhã, antes do confinamento, a partir das 13 horas, eu passei com ele por aqui para nós conversarmos um bocado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigada.